Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês, até para que todos nós possamos refletir sobre alguns aspectos, algumas realidades sobre nós, seres humanos, sobre a nossa brevidade nessa vida, sobre a vida em si e sobre, de fato, quem nós somos. Por que eu digo isso? Porque é muito comum nós vermos pessoas iguais a nós, que não são melhores nem piores, mas em sua conduta, em suas ações e atitudes, elas parecem serem melhores, né? Serem superiores às outras pessoas. Alguns usam da fama, da influência que têm, do dinheiro, do sobrenome, e muitas pessoas egoístas, muitas pessoas soberbas, presunçosas, elas se comportam como se estivessem em um nível superior aos demais seres humanos. O que, na verdade, é uma atitude totalmente desprovida de conhecimento, de sabedoria e de humildade. Claro que humildade não significa você se colocar abaixo dos outros. Humildade não é você se considerar inferior aos outros, não. Ser humilde é você reconhecer que não é melhor que ninguém. Basicamente, de uma forma bem resumida, isso é humildade. É você se colocar na condição de igual a todos os outros. E não de ser uma pessoa melhor também, não é o pensamento de ser pequeno a ponto de estar inferior às outras pessoas. Isso também não tem nada a ver com humildade. Mas vamos lá. Quando nós vamos para o livro de Jó, no capítulo 14, aliás, no capítulo 13, no versículo 28, diz bem assim, ó: e meu corpo vai se gastando como coisa podre, como veste roída por traça. Quando nós vamos para o capítulo 14, versículos que vem a seguir, o versículo 1 do capítulo 14 e versículo 2, eles trazem uma realidade sobre nós, seres humanos. E talvez você seja alguém que não considera este livro da capa preta. Porém, você não pode negar, pelo menos se você for honesto, você não pode negar que esse livro ele traz valores que são importantes e afirmações que, quando nós paramos para refletir, podem mudar a nossa vida e a nossa história. Por exemplo, quando você vai para o capítulo 14 de Jó, o versículo 1 e o 2, nós temos pelo menos 3 pontos a serem analisados, que são a origem do ser humano, nós temos também a brevidade da vida humana e suas tristezas. A origem do ser humano, a brevidade da vida do ser humano e as tristezas. Como é a vida do ser humano? Veja só o que diz o versículo 1. O homem nascido de mulher vive poucos dias e cheio de dissabores. Versículo 2. Nasce como uma flor e é cortado, e logo como a sombra não permanece. Ou foge como a sombra e não permanece. Então nós temos aqui pelo menos a origem do homem, não é? O homem nascido de mulher. Veja só, um homem nascido de mulher nada mais é que um ser humano. Um ser humano, como diz a Bíblia, um pecador desde seu nascimento. Um homem que nada tem de bom em si mesmo, e esse é um discurso que incomoda muitos e que fere ego de muitos, né? Principalmente daquele tipo de pessoa que eu citei no início desse vídeo. Mas vamos lá. O ser humano não é, sabe, tão bom como pensa, não é tão legal como pensa. Nós achamos a nós mesmos como sendo justos. Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu sou um exemplo de pessoa. Só que quando nós vamos analisar nós mesmos, as nossas obras, nossas decisões, se você para analisar de forma honesta, você consegue perceber que às vezes nós tomamos decisões que naquele momento a gente pensa ser justa e boa, mas depois quando paramos para analisar, a gente percebe que não foram tão justas e boas. E quantas vezes pessoas tomam decisões movidas por sentimentos egoístas, errados, mesquinhos, atitudes totalmente vergonhosas, mas que muitos se orgulham delas. Então o homem nascido de mulher, a origem do homem, a sua natureza, todos nós nascemos com esta natureza carnal, depravada e corrompida. Desde o nascimento, nós já nascemos dessa forma.
Veja o que diz. O homem nascido de mulher. O homem nascido de mulher. Todos nós nascemos nesta condição. Pecadores por natureza, desde o nascimento. Todos nós. Não importa se você tem muito dinheiro em poupança, ou se não tem nenhum. Não importa qual o seu sobrenome, qual a sua família, quais as suas empresas, não importa se você é bonito ou feio, não é? Se você é baixo ou alto, enfim, nada disso muda o fato de que todos nós nascemos de mulher e somos pecadores. Somos pecadores. Esse é o primeiro aspecto, essa é a primeira realidade que Jó ele aborda. Mas quando nós vamos ainda prosseguir no versículo, diz assim: o homem nascido de mulher vive poucos dias. Olha a brevidade do ser humano. Veja só que interessante. O ser humano, ele está de passagem sobre essa terra. Ele não vai viver aqui eternamente. Se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, isso não altera o fato de que você e eu temos um dia marcado para descermos à sepultura. Não importa se você crê ou não crê, não importa qual a tua religião ou se você é um ateu. E aqui eu falo com todo respeito. Não interessa qual o seu posicionamento filosófico, ideológico, político, religioso, cético, enfim, não importa. Você e eu, todos nós, nascemos de uma mulher. E todos nós, um dia, deixaremos de existir aqui. Essa é uma realidade, essa é uma máxima. Ninguém nesta terra viverá eternamente sem passar pela morte, mais cedo ou mais tarde. Estejamos nós preparados ou não, nós iremos descer à sepultura, porque a vida do homem é breve, muito, mas muito breve. Eu anotei uns textos ainda do livro de Jó para trazer para vocês e vou colocar na tela. Por exemplo, Jó capítulo 5, versículo 7. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como agulhas voam para cima. Jó capítulo 7, verso 1. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Jó capítulo 7, versículo 6. Veja só. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira, veja bem, e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Jó capítulo 9, versículo 25. Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem nenhum vislumbre de alegria. Jó capítulo 15, versículo 14. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Jó 25, 4. Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Essa é a nossa condição. Nós não só somos pessoas que estão de passagem sobre este período de tempo entre o nascimento e a morte, chamado vida, e aqui nós podemos então experimentar estes dias, que para alguns têm 100 anos, para outros algumas horas, mas o fato é que para todos há um dia determinado, um dia marcado. E nós não estamos prontos para este dia, embora a gente saiba que isso é uma realidade. Por isso que eu digo, nós precisamos viver com sabedoria, saber viver e saber escolher de fato com sabedoria todas as decisões. Eu tenho certeza que você, assim como eu, se pudesse voltar ao tempo, teria evitado ou evitaria muitas decisões tomadas e faria algumas coisas que foram feitas de forma totalmente diferente. Por quê? Porque hoje nós compreendemos que foram erradas. Então o ser humano é totalmente assim, sem noção às vezes até de suas decisões, de suas palavras. E às vezes, mesmo tendo noção, ainda assim continua tomando decisões erradas, atitudes erradas, falas, palavras, enfim, fazendo tudo o que é errado, mesmo tendo consciência de que não são certas. Mas nós temos não só a origem do homem, como sua brevidade, não é? Não pense você que as coisas não vão passar. A vida passa, o tempo está correndo. Ninguém fica parado no tempo de fato e de verdade sem ser atingido por ele, sem sofrer as consequências do dia pós dia. Todos nós experimentamos isso.
E uma das inquietações para muitos é justamente essa questão da beleza. Com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo. Veja o que diz ainda Jó. Ele diz não que o homem nascido de mulher vive poucos dias e é cheio de dissabores, tristezas, problemas. Você seja crente, seja não crente, você pertencente a qualquer religião, você tendo o seu posicionamento qualquer que seja, tristezas, problemas, lutas, dificuldades existem para todos nós. Não há um de nós que não tenha suas lutas, suas batalhas. Não há um de nós que não tenha o seu momento de tristeza, de agonia, de dor, de sofrimento. Uns em uma escala maior, alguns até bem mais, mas todos passam por estes momentos ruins. Eu tenho fé em Deus, então não vou passar por esses problemas. Você está redondamente enganado. Se você pensa que por ter fé em Deus você não vai passar por problemas difíceis, aqui está Jó falando. E se você também diz, como é que vocês podem passar por problemas se você tem fé em Deus? Você ainda não compreendeu o que significa fé de verdade. Porque o que você está descrevendo é uma caricatura de ser cristão que você tem, não que a Bíblia diz. Então, não é o fato de alguém ter fé que tornará essa pessoa invulnerável ou protegido, blindado de problemas. Não. Também não é o fato de alguém não ter fé que fará com que ela sofra mais do que outras pessoas. Também não. Todos nós estamos no mesmo mundo. Temos diferenças, bastantes, mas estamos no mesmo mundo e com certeza seremos atingidos, mais cedo ou mais tarde, por problemas. Veja bem, um simples vírus, uma gripe, ou mesmo um vírus mais avassalador, mais terrível, põe o ser humano abaixo. É capaz de derrubar o homem mais poderoso, o homem que concentra a maior riqueza, um único vírus da gripe, ou como nós tivemos aí, esse vírus tão terrível, pode derrubar esse homem poderoso. Você já parou para pensar nisso? Quão vulneráveis nós somos? Que uma pessoa pode ter o maior exército a seu dispor. E todas as nações podem se reunir e tramar uma guerra contra ela e ainda assim não conseguir penetrar suas defesas. E um vírus pode pôr abaixo este soberano. Então o ser humano não é nada. O ser humano é simplesmente, como diz aqui os versículos restantes, nasce como uma flor e é cortado. É muito vulnerável. É como uma flor que pode ser cortado, pode ser pisado, e foge como uma sombra e não permanece. É pequeno demais, o ser humano é pequeno demais. Nós somos vulneráveis demais. Qualquer coisa, qualquer queda pode cancelar a gente. Um acidente que seja, o mais simples que seja, a mais leve das batidas, a mais leve das pancadas pode causar traumas terríveis e às vezes irreversíveis no ser humano. E muitos ainda se acham melhor que os outros. Não, eu sou belo, sou poderoso, eu tenho dinheiro, eu tenho fama. De nada adianta isso quando o assunto é a vida do ser humano, é a brevidade da vida e é a origem do homem. Todos nós nascemos pecadores, frágeis, pequenos, imundos, perversos, pecaminosos, quer você acredite ou não. E todos nós cometemos erros e acertos. Alguns mais erros, alguns mais acertos. Mas nenhum de nós consegue viver sem cometer um erro, sem uma falha, sem uma sombra no passado, sem uma mancha que gostaria de não ter feito ou que hoje gostaria de apagar. Todos nós temos um passado, todos nós temos erros dos quais nos arrependemos. Claro, quem realmente entende que errou, quem reconhece seus erros. E muitas pessoas, crentes, cristãos, que assim se dizem, agem como se fossem melhor que os outros, mais poderosos, mais cheios de Deus, mais santos, mais puros, quando na verdade todos nós somos meros miseráveis
dependentes da misericórdia e compaixão de Deus e sujeitos à sua justiça e seu juízo. Quer você acredite ou não. Então, isto é o ser humano. Isto é o ser humano. Que nasce sem nada e desce sem nada. Não leva nada do que trabalhou, não leva um centavo do que tem em sua conta poupança, não interessa qual o seu sobrenome, desce para o mesmo lugar e alguns nem conseguem. Mas tanto poderosos como fracos, considerados dentre a humanidade, são feitos da mesma matéria. Debaixo de uma pele, seja branca, negra, independente da cor, porque alguns fazem essa distinção para chamar de raça, independente da cor dos olhos, do jeito do cabelo, se é liso, se é enrolado como o meu, se tem barba, se tem bigode, se não tem. Independente disso, nós somos feitos da mesma matéria. Aqui embaixo tem o mesmo que tem todos. Nós temos pele, tecidos, carne, osso, tendões e tudo mais que compõe o ser humano. E quando deixamos de respirar sobre esta terra, nós então nos tornamos o mesmo. Jó 13, 28. E o meu corpo vai se gastando como coisa podre, como veste roída por traça. Você não é tão bom como você pensa. Você não é o cara como você pensa. Você não é melhor do que ninguém. Você não deve jamais cometer dois erros: se achar inferior aos outros e superior aos outros. Você não pode pensar que sua beleza não vai ter fim, que um dia as coisas não irão cair, que um dia as rugas não irão aparecer, as marcas nos olhos não irão aparecer. Um dia a beleza vai se tornar cada vez mais decadente. E dia após dia, a cada passo que damos para o futuro, o nosso corpo vai sentindo os efeitos do tempo, da vida. E você e eu estamos sabendo lidar com isso. Nós sabemos aproveitar este momento tão pequeno e tão curto. E mesmo quem vive há 100 anos pode dizer como o tempo passou tão rápido. Então veja que muitos que têm mais de 90 anos de idade, se você conversar, ele dirá: passou rápido. Há um tempo atrás, há um dia desse. Então, veja bem, aproveite os momentos, aproveite a vida. E aqui, é claro, qual o sentido? Qual o sentido? Por que um ser humano tão pequeno, tão frágil, vulnerável, tão falho, recebeu este dom de estar vivo e participar dessa história da humanidade? Eu gostaria que você analisasse e pensasse sobre tudo isso, e pensasse sobre quem você é, qual o sentido da sua existência. E eu não quero aqui trazer uma resposta para você. Sinceramente, não quero trazer a resposta. Eu tenho essa resposta. Eu gostaria que você buscasse, que você refletisse. Eu sei, eu acredito, eu tenho a resposta. Agora você, busque e você vai encontrar. Busque e encontrar. Busque com sinceridade encontrar. Qual a razão da sua existência? O que você deve fazer nessa vida? Que tipo de pessoa você deve ser? Muito obrigado por assistir até aqui. Hoje um vídeo mais diferente, sem muitas graças, sem memes, sem vídeos engraçados, mas simplesmente uma reflexão para todos nós. Um pensamento que deve ser trazido sempre à nossa mente. Porque quando a gente compreende esses assuntos, pode ter certeza que aí nós vamos conseguir nos tornar humanos melhores ou piores. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.